a percepção, qual outra percepção que você tem do Uber? Que você fala assim, cara, é complexo e... Só pra gente voltar aqui. Sim. Não, Você trouxe duas percepções novas que eu não tinha. Eu acho assim que tem percepções para os dois lados, né? Como eu falei, tem essa questão assim, a Uber faz o preço. Como é que ele é empreendedor? O cliente é da Uber. Como é que ele é um empreendedor? Mas tem o outro lado também. Tem o lado, por exemplo, daquele motorista que ele liga o aplicativo da Uber e liga mais 3 aplicativos ao mesmo tempo, trabalhando teoricamente para 4 pessoas ao mesmo tempo, e ele escolhe aquela que está pagando melhor. Tem o lado da liberdade de horário que ele tem. Ah, hoje eu não quero trabalhar, ele não aciona o aplicativo, sabe? Mas parece que tem o prazo. Existe um tempo mínimo para sem ativar. Sim, mas por exemplo, ele não tem um horário de trabalho, né? Aí, Ele tem uma certa autonomia de horários, né? Por mais que isso também seja criticado por alguns, ele tem. Como eu falei, eu acho que tem argumentos assim bem relevantes nos dois sentidos. Mas até porque eu percebo também que existem dois cenários. Existe um cenário da pessoa que sai de manhã e trabalha de Uber, às vezes 8, 10, 15 horas, mas existe um cenário de uma pessoa que às vezes já tem um emprego, ele quer fazer só um complemento da renda, faz uma corrida assim de 2, 3 horas. Para mim esse é o grande diferencial. Tu tocou no ponto que eu analiso para ver o diferencial. Se aquela pessoa vive do Uber e ela tem uma habitualidade, que é um dos requisitos do vínculo de emprego, ou se aquilo para ela é um bico. Ela não tem eventualidade, ela liga, passa 3 dias sem ligar, daqui 5 dias ela trabalha de novo, faz 2 corridas. Eu analiso muito o histórico da pessoa. Eu acho que o histórico é uma questão que deve ser levada em conta nessa situação, que pode ser talvez aí o divisor. Para ir para um lado ou para ir para outro lado. Para tomar decisão, né? Eu acho que é uma questão bem relevante. Que tem pessoa, por exemplo, que ela pode trabalhar no escritório, e quando ela está indo para casa, ela liga o aplicativo e pega alguém que vai ir para o mesmo caminho que ela para fazer uma corrida no dia. Né? Tipo, em tese, a fundamentação do Uber é isso. Eles fundamentam isso. Poxa, eu vou fazer uma corrida para tal lugar. Vou ligar, bora ver se alguém for para lá, eu também. É porque a gente não sabe nem como, porque às vezes a pessoa desenvolve um projeto com a roupagem, né? Às vezes o interesse da pessoa que criou o Uber não seria esse interesse das pessoas utilizar como o meio principal de ganho. E sim como mais um meio de complementação de renda. Na realidade, eles querem fazer tipo um compartilhamento. Tipo, poxa, o cara já tem um custo lá do carro dele, ele não vai... Vamos compartilhar ali a gasolina. Olha, aí socialmente falando, teria um efeito positivo, que seria diminuir o número de carros no trânsito. Mas assim, não é a maioria. Sim. Se vocês pegarem Uber, eu sempre quando pego um Uber, eu gosto de conversar com eles para ver como é que tá o trabalho, né? Porque o pessoal é sincero, ele fala ali, ele não sabe quem você é, não sabe o que você faz. Tem uma grande quantidade de pessoas que estão alugando veículo para trabalhar. Sim. Alugando veículo para trabalhar. A grande maioria. A grande maioria. Assim, de bico, que eu peguei Uber que faz bico, a maioria. Existe uma taxa diferenciada para eles. Agora vamos modificar aqui a pergunta. Agora vamos para outro negocinho bem interessante. Uber Eats. De entrega. Cara, assim, Uber Eats, na verdade, assim, o que eu vejo do Uber Eats, cara? Porque é diferente a roupagem, não, né? É diferente. Eu acho que a roupagem é bem diferente no exemplo do Booking, que tu deu antes. Sim. Porque o Booking é o quê? O imóvel é meu, por exemplo, e eu faço o meu preço. Eu me cadastro na plataforma e eu coloco o preço para alugarem o meu imóvel. Sim. E eu não estou prestando um serviço, eu estou oferecendo um produto. O produto é o meu imóvel. Sim. Aí já é outra situação completamente diferente. O Facebook faz uma corretagem. Exato. Sim. Exato. Aí é uma situação bem diferente. O Uber Eats, sinceramente, não vejo tanta diferença em relação ao Uber. A grande questão é essa, aquilo que ele falou, depende da configuração que a pessoa está ali contextualizada. Ele está fazendo ali um bico, ele tem um trabalho dele, aí o que acontece? Quantos aplicativos ele tem? Mas você já tem? viu como é que funciona de fato essas pessoas já ficam... iFood... Não, eles já ficam esperando próximo do local. E ficam, às vezes, muitos deles trabalham exclusivamente para aquela lanchonete. Sim. Ele fica exclusivamente fazendo a transição. Tem uma lanchonete ali na Entendeu? Nazaré. Porque quando chama o próximo, eles já ficam. Tem uma lanchonete na Avenida Nazaré que eles tiraram as cadeiras, tiraram as vagas para clientes, para ficar os entregadores.
Por exemplo, Então, ó, mas, e por isso que todo- eu falo ele uma fala, coisa né, diferente. E todo esse pessoal trabalha com sofri. moto, né? Todo esse pessoal trabalha com moto. Aí eu fico pensando assim, não tem, Acidentes. tem regulamentação nenhuma, o cara não é obrigado a recolher INSS, não é obrigado a nada. Todo dia tem acidente grave, pessoas ficando Outra inválidas. teria. Aí que eu falo que entra a questão da regulamentação boa ou ruim, pelo menos ela trazer uma proteção social. Não, Sim. para você trabalhar para essa plataforma, você vai ter que recolher o INSS assim. Não, pelo menos Você vai ter esse direito mínimo disso, ou, né? Pelo menos ser o MEI. E obrigar o recolhimento do MEI. Porque ele sendo microempreendedor individual ali, ele vai estar contribuindo. Que ele da vai forma estar como segurado. tá, e eu fico pensando até, não sei como é que é a questão do imposto. Mas né? isso, Como é que isso é vocês estão interessante, é interessante. Então, Essa mas questão da olha obrigação só, de o de- recolher o INSS. O desenho que seria interessante para esse pessoal seria uma solução, talvez. Seria obrigar essas pessoas a ser MEI e que o dono do aplicativo, a empresa do aplicativo, acompanhasse de fato se eles estão fazendo os pagamentos mensais. Só aceitasse dentro do app as pessoas que tivessem. Não, e eu vou mais, eu vou além, eu acho, porque assim, eu sou muito preocupado com a questão de segurança do trabalho em si. Manutenção da moto, como é que tá? Sim. Porque assim, a gente vê às vezes que é moto assim que já tá num estado precário, o pneu já tá careca, Belém chove todo dia. Né? Sabe, o pessoal não se preocupa com nada, o pessoal bota a pessoa a trabalhar lá, depois acontece o problema e agora o que a gente faz? Terceirizado. E assim, cabeça fria. o STF veio e falou, a terceirização ela é lícita, né? E aí eu sempre digo, ela é lícita, mas tu tem que cuidar. Para quem que tu terceiriza, porque Sim. você subsidiariamente pode responder. E olha, falando de terceirização, isso que eu ia até Mas falar. nem é terceirização na verdade, né? Nem qualifica como terceirização na verdade. Mas o que eu quero te falar Forte, também é o né? seguinte, a questão da terceirização, eu estava até lembrando disso daí. Você quer, olha só, falando desse aqui, só para mandar pizza. Olha só como é que é complicada essa situação. Eu comprei uma pizza, duas pizzas na verdade. Eu também comprei essa pizza. Aí a pizza demorou. Aí se eu sou uma pessoa que quando fico com fome, meu mau humor é corrigido pela barriga, né? Cara, e nada de chegar a pizza, eu até comentei com o Max, nada de chegar a pizza. Quando a pizza chega, parece que o cara bateu, sabe? Passou uma lombada. Eu não bata, parece que bateu no liquidificador, sabe? Chegou uma pizza toda arrebentada. Aí eu fui reclamar com onde eu adquiri a pizza. Qual a resposta? Tem que ver com o entregador. E aí a responsabilidade fica com quem, Eu entendeu? falei, mas é porque o iFood ele trabalha dessa forma. É como se fosse vinculações diferentes, como se não tivesse responsabilidade A solidária. tua chegou, Paulo. O Júnior acompanhou um caso meu recente. Eu fui atender o cliente no Sagres, já era tarde à noite, mais ou menos. Era interior, né? Era meia-noite e meia, 1h. Aí eu falei, pô, eu quero comer um sanduíche assim, acessado de uma empresa e tal. Eu falei, eu vou pedir aqui. Eu pedi. Cara, aí eu acompanhando tudinho. O cliente parou numa farmácia, o entregador parou numa farmácia. E eu, e aí, amigo, o que aconteceu? Tudo bem aí? Mas não, cara, tô comprando um remédio pra minha filha, mas eu já tô aí. Beleza. E sumiu. E ficou lá e sumiu. Aí deu 10 minutos, 15, 20, 30, 40, 50 minutos, nada, sumiu, 1h. Aí o cliente, eu falei, sabia, cadê o lanche? Eu falei, tô aqui. Eu falei, sumiu. Ele não entregou o produto. Eu só tive que abrir reclamação pro iFood depois de tanto tempo. Aí o cara no final, pô, é sacanagem, o cara, não, pelo transtorno eu vou te fornecer um bônus de R$15. Eu falei, que rapaz? O cara com fome, bicho, é um absurdo. Entendeu? Por isso que é importante essa questão de plataformas, que a maioria é empresa estrangeira, né? Então, aí eles vêm aqui com essa defesa de que, não, eu sou uma empresa de software que ligo pessoas. Isso, que ligo pessoas. Pois é, mas aí eu penso assim, aí eu sempre falo, as pessoas, não, para vínculo trabalhista não tem, mas eu como consumidor eu cobro de quem? Eu cobro da empresa, né? Então a gente tem que fazer essa reflexão no todo, quando a gente faz de tanto pensar. Se você tem lucro absurdo, você tinha que ter responsabilidade. Lógico. Outra coisa que o pessoal fala assim, mas se a gente exigir demais, essas empresas vão sair do país. Por exemplo, a Uber eu acho que saiu da Espanha, se eu não estou enganado, porque fizeram uma regulamentação mais firme e ela... Aí eu digo, meu amigo, a demanda já existe. Se a Uber sair, vai vir uma outra empresa que vai se adequar. Onde tem demanda. Pela expertise que eles já compartilhou. compartilhou. E tem N empresas surgindo aí, né? Pode abrir empresa pública disso. Tem, o governo cogitou os Correios assumirem
Então não, mas você pode criar um aplicativo não é tão complexo assim para ser criado, não. Não, inclusive O Estado, o governo federal consegue O fazer nosso isso. estado já tem próprio. Tem aplicativo próprio do estado todinho não é mal, Sim. não é algo que necessite. Eu acho que precisa ter uma regulamentação de imediata, porque o que a gente está vendo hoje na Uber é até pessoas zumbis. É como eu falo, é o todo. É a questão tributária, como é que fica? Qual é o imposto que essas empresas estão recolhendo aqui? É a questão previdenciária, como é que vai ficar essas pessoas aí a hora que acontecer alguma coisa? É a questão trabalhista. Então, assim, são N questões. Não estamos falando aqui só de direito de trabalho, nós estamos falando todo. Uma questão E social. assim, salvo engano, eu li esses dias que são 30 milhões de pessoas trabalhando no país com aplicativo. E É um número grande. vamos uma pergunta. Se acontece alguma situação que vai responsabilizar a Uber, o que eles podem fazer simplesmente? Parar de operar aqui e acabou. Como é que você vai executar essas pessoas no outro país? A dificuldade que é para você rever algum tipo de valor. Entendeu? Ou seja, entende-se que gerou um dano, vamos supor, trabalhista e que vão executar. Aí esse valor, como que você vai executar? Uma empresa tem uma sede aqui sim, mas você encerra atividades aqui e continua nos outros países. Você não consegue executar facilmente esses valores. Enquanto elas operam no país, ainda que o dinheiro circula aqui, é mais fácil, né? Mas se realmente fechar as atividades, sair do país, o dinheiro parar de circular, um pouco mais complexo para você fazer isso, né? Mas é por isso que eu acho que tem que ser discutido, é uma questão que não é de fácil solução, não tem uma receita pronta. Mas o fato é que do jeito que está, eu acho que não tem como ficar. Não tem como ficar, porque está totalmente no limbo de todas as áreas do direito, ela está no limbo. Realmente tinha que analisar uma maneira de criar lei na velocidade que se muda os hábitos. Esse número aproximado é muita gente, cara. É muita gente trabalhando, sustentando disso, né? Tem que ver o lado social também dessa história. Porque muita gente que talvez não tenha depois... O que o Murilo falou, eu achei bem pertinente aí, com relação a certas obrigações que o cara pode ter. Né? Eu quero trabalhar com aplicativo, mas olha, então eu tenho que começar a pagar aqui no INSS. Entendeu? E comprovar. Olha, então, só pode manter o aplicativo se eu comprovar. Essa questão do MEI é interessante, porque eles podem... Eles pedem hoje o Uber, eles pedem que a pessoa tenha carteira profissional. Antigamente não era. Hoje é obrigatório você ter carteira profissional. Você tem que ir no Detran, modificar a tua carteira e colocar como atividade remunerada. Então, ou seja, já fizeram essa alteração. Então, seria mais ou menos acrescentar. Falar, olha, para você trabalhar com Uber, você tem que apresentar seu MEI, alguns quesitos, e apresentar que você está em dia. Mas, por exemplo, já iria mudar muito. Não teve aquele acidente com o Uber lá, que tinha um BBB um tempo atrás, que foi um acidente gravíssimo. Sim. Por quê? Porque a pessoa estava dirigindo 16 horas e dormiu. Sim, você me falou. Entendeu? Então, assim, tem que ter uma limitação até para o número de horas que a pessoa vai trabalhar. O aplicativo... Porque a minha segurança enquanto cliente não é a questão da remuneração da pessoa. Ainda olha para tu ter noção como é difícil isso. Se você regulamenta, mesmo se regulamentando, fala assim, olha, não, você não pode trabalhar com um app desse por mais de 6 horas, vamos dizer. Mas aí tem 10 apps. É isso. Não, tem que como um todo, não pode ser um aplicativo. Tem que ser interligado. Porque eles desligam um e ligam o outro, ele tem 99, tem... Então, eu vou ligando todos. Agora, outra questão, manutenção de veículo. A gente pega Uber, às vezes bem cuidado, tudo, mas tem veículos que não tem condição. Quem fiscaliza? É uma loteria, né? Quem fiscaliza? É uma loteria, literalmente. E às vezes tá tua mulher, tá teu filho lá dentro, né? A gente, infelizmente, aí tem tendo notícias que já teve caso de estupro envolvendo motorista de aplicativo. Então, assim, qual é a segurança, qual o critério? Então, assim, é o que eu falo, é muito mais do que só trabalhista. É muito mais do que isso. É uma questão social forte. Como é que você está no meio digital, cara? O meio digital todo, ele ainda fica num limbo todo, né? Tudo que tu fala em meio digital ainda fica meio que no